Sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, ao primeiro episódio do podcast Fala Guipa, o projeto que eu tenho interesse, já tinha interesse em fazer esse projeto há muito tempo, e agora a gente tirou do papel e trouxe para a realidade, trouxe aqui para o nosso dia a dia. Aqui a gente vai dar espaço para as pessoas que precisam falar e pessoas que precisam também ser escutadas. Aqui a gente vai dar espaço para aquelas pessoas que muitas vezes dentro da nossa sociedade não têm tanto poder de fala ou não são respeitadas da maneira que deveriam, e a gente vai colocar o dedo na ferida aqui, como eu já faço nas redes sociais. Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme Palésio Guipa, e hoje eu tô com uma convidada muito especial aqui pra bater um papo com a gente. Ela que foi uma das primeiras ativistas envolvendo o assunto de mulheres, que me deu a oportunidade de colocar minha voz pra jogo, que entendeu que o meu caso não era um caso de hype ou qualquer coisa do tipo. Eu vivenciei violência doméstica na minha casa, e hoje ela se tornou uma amiga minha. Estivemos juntos, inclusive em manifestações, enfim. Prazer te receber nesse primeiro episódio, Raquel Ripani, ela que faz parte do Mulheres, Levante Mulheres Vivas, o projeto dela que tá fazendo muito sucesso aí pelo Brasil e dando voz para pessoas que necessitam de voz. Seja bem-vinda, Raquel. Muito obrigada, que honra participar do seu programa, que honra ser a primeira, e obrigada por participar dessa luta. Para nós, mulheres, é muito importante ver homens se colocando como você se coloca, e talvez por isso que a reação a você positiva e negativa seja tão intensa. Então, só quer dizer que tem que ir mais para cima ainda. E a maior prova de você estar aqui, e que a gente, quando a gente bate na tecla de que mulher não quer o mal do homem, ao contrário dos homens machistas que muitas vezes querem o mal da mulher, é você ter vindo no meu podcast. A maior prova de que vocês, mulheres, enxergam os homens do bem como aliados, é justamente o fato de você ser a primeira convidada, estar aqui junto comigo, um cara que tem um estereótipo totalmente diferente da grande maioria dos caras que defendem a bandeira das mulheres hoje, mas eu defendo com unhas e dentes, vou continuar defendendo, independentemente de tentarem me calar. E eu quero começar já a primeira pergunta relacionada à questão da lei contra a misoginia, né? É uma data muito importante, a gente tá batendo esse papo, né? A gente conversou, inclusive, nessa semana, fiz um vídeo a respeito do assunto, que precisa ser votada e precisa ser aprovada na Câmara dos Deputados. Qual que é a importância para vocês, mulheres, essa lei contra a misoginia entrar na votação, ser votada e colocada em prática? É muito importante para nós, é uma pauta do Levante Mulheres Vivas desde a primeira manifestação, que foi em dezembro de 2025. A gente tinha duas grandes demandas. A primeira delas é que o feminicídio se tornasse uma emergência nacional, ou seja, que as mortes absurdas que a gente vê de mulheres saíssem do rodapé da página do jornal. E a segunda grande demanda era a criminalização da misoginia, inclusive porque a Lívia Lagato, que chamou a manifestação comigo, e eu sou uma atriz, eu sou uma mulher da sociedade civil, eu não sou uma pessoa nem militante, nem de partido, nem de nenhum coletivo. Ela é uma pessoa que é ameaçada de morte por um cara com quem você debateu, que é o Thiago Schultz, o Calvo do Campari. Ela fez uma piada sobre aquela frase dele, aquela fala dele muito... que não idiota. Não dá pra levar a sério. Sim. E ele ameaçou ela de morte. E não só isso, porque ele fez isso, toda essa machosfera do submundo do ódio descobriu ela, e essa é uma pessoa ameaçada de morte todo dia, e a polícia não pode fazer nada a respeito, porque não tem legislação que proteja. Sim. Então a criminalização da misoginia pra gente é importante a nível pessoal, pra ela e pra muitas mulheres, mas também porque impede que mulheres atinjam lugares de destaque sem serem atacadas, que concorram a cargos eletivos sem serem ameaçadas de morte. Todas as mulheres da Lespe foram ameaçadas de morte, e parece que uma coisa que está acontecendo no digital, a legislação ainda não entende que também é real. O mundo digital existe, e principalmente para os nossos adolescentes. Então essa lei, para mim, eu que sou mãe, ela é muito importante também para a gente impedir que o funil de ódio monetizado da machosfera chegue aos nossos adolescentes através do algoritmo. E eu também acho que esse é um dos motivos pelos quais você incomoda tanto. Porque esses caras querem pegar pra si uma certa masculinidade e dizer assim, não, homem que fala papo reto é masculino, vai ser masculinista. Sim. Ah, homem que é forte, homem que... Não, um homem de verdade é um homem que se coloca como também aliado, como defensor, e um cara que fala a verdade, né? Então, eu acho que você existir enquanto um homem que não tá repetindo o discurso deles incomoda demais. E é por isso que a gente precisa de mais homens aliados junto com a gente na luta. Então, também aproveitar para te agradecer, porque você foi na manifestação do dia 25
25. Sim. É uma longa luta do Levante para a criminalização da misoginia. A gente pegou na prateleira a lei da Ana Paula Lobato, da senadora, que é uma lei de 2023, e é isso, acontece com muitas legislações que mulheres propõem, porque são só 18% das casas legislativas. Sim. Então ela estava numa prateleira. A gente mapeou essa lei com o nosso advocacy, que a Irina Frari faz dentro do Levante. Falamos com o gabinete da senadora, conseguimos aprovar com unanimidade no Senado. E em seguida, o Hugo Mota falou que ia sentar em cima, e foi quando eu te procurei. Sim. E eu agradeço publicamente, sempre eu fiz Obrigado. isso num podcast ou numa live que a gente fez também. Mas é importante dizer que você foi um cara que, quando eu liguei, você tem um monte de seguidor, é por isso que devem estar atrás de você, né? E eu falei, cara, a gente precisa de alguém chamando pra manifestação. E se for um homem dizendo que ele não tem medo da criminalização da misoginia, melhor ainda. E você foi lá e você foi presencialmente, você gravou vídeo. Isso não é uma coisa que muita gente faz. Muita gente tem medo de se posicionar sobre os temas. Sim. Então, eu queria dizer de novo, obrigada por ter estado com a gente e por estar como um corpo na frente entre a violência e entre as mulheres. É extremamente necessário a gente lutar contra a misoginia, porque ninguém nasce querendo bater em mulher, ninguém nasce querendo o mal da mulher, ninguém consegue diferenciar o homem da mulher quando nasce. Mas conforme vai se passando o tempo, vai se passando os anos, vão se passando os anos, essa divulgação, essa propagação de ódio através de palavra vai fazendo uma lavagem cerebral das pessoas, principalmente dos jovens, como você bem citou. E eu percebo que hoje, cara, a grande maioria das pessoas que cometem o feminicídio, que violentam uma mulher, que agridem uma mulher, eles têm como base o conteúdo de misoginia. Eles recebem aqueles conteúdos de propagação de ódio pra cima das mulheres, e esses conteúdos transformam a mulher numa vilã dentro da cabeça deles, e aí se inicia a violência, se inicia o ataque. Então, pra mim, a violência ela começa na palavra, e por isso a gente tem que acabar com essa questão da lei contra a misoginia. Outra questão que me pega muito é a desinformação da internet. Eu acho que além da gente batalhar em relação ao fim da misoginia, a gente tem que lutar para que a internet seja regulamentada e que as pessoas paguem pelo que falam. Vou dar um exemplo aqui. A gente viu o Nicolas Ferreira fazer um post a respeito da lei contra a misoginia e trouxe uma mentira na sua fala. Mentira essa que foi, inclusive, apagada pela justiça. A justiça entrou em contato e pediu pra ele apagar. Só que ele apagou, mas ele não se manifestou a respeito do assunto. Do tipo, eu coloquei uma fala que não é verdadeira. E muitas pessoas viram aquela fala. E as pessoas acreditaram no que ele falou. E ele falou o quê? Que a mulher vai ser presa porque o homem perguntou se ela tava na TPM. A mulher vai ser presa porque o homem fez uma brincadeirinha com ela e vai ser o crime equiparado ao racismo. E eu acho que essa desinformação da internet, essas mentiras que são propagadas além do ódio, elas também têm que ser criminalizadas. Concordo, e é muito de má fé, né, isso que eles fazem. Eu uso sempre uma metáfora de uma peça chamada Dúvida, onde um padre fala sobre uma pessoa, sobre a fofoca, né? O que a fake news também é, você não sabe se é verdade ou não, muitas vezes você sabe, mesmo assim fala. Sim. Mas o padre diz que uma mulher chega pra se confessar e fala, perdão padre, eu fofoquei, eu falei uma mentira sobre alguém. E esperando que o padre vá dar uns Ave Maria. E o padre fala, tá bom, a sua penitência é subir no alto do prédio maior da sua cidade com 2 travesseiros de penas, rasgar os travesseiros e bater as penas lá de cima. E depois você volta aqui. Aí a mulher não entende muito a Carola, mas tá bom. Vai, faz e volta pro padre e fala, bom, padre, fiz. Acabou a minha penitência? Ele fala, não. Agora você vai recolher todas as penas. E aí a mulher fala, é impossível. Eu não sei onde as penas conseguiram chegar, eu não vou conseguir recolher todas. Ele fala, então, é isso que você faz quando você espalha uma mentira. E tem uma questão de má fé. Quando você fala isso, e quando isso não é regulamentado ou legislado, que não, é liberdade de expressão, e segundo, se você entrar com alguma coisa, você pode tirar do ar, sim. Mas e o impacto negativo que isso causou no intervalo entre o que você falou e você conseguiu uma liminar para tirar isso? Isso é parte do que a lei da misoginia conseguiria coibir um pouco, porque o algoritmo e a plataforma teriam que impedir que isso ficasse no ar, ao invés de impulsionar isso. Porque em 6 horas de você colocar uma mentira para alguém, uma pessoa pode ser linchada, isso já aconteceu. Com certeza. Então, assim, as pessoas deveriam ser responsáveis pelo que elas estão dizendo. Fora isso, a gente devia não conseguir botar um perfil sem você ter um CPF por trás. E tem um monte de perfil falso, um monte de robô. Sim. Isso tudo está sendo usado para espalhar mentiras e fazer parecer para pessoas que há consensos em torno de temas sobre os quais não há consensos. E isso é uma estratégia política. É isso que é mais assustador. Porque funciona falar uma mentira e depois tirar e não dizer nada.
Sim. Porque aquilo já tem gente falando, não, mas eu ouvi alguém falando que homem mata mais mulher por violência doméstica que mulher mata, sabe? Ou que Uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade, né? Exatamente. Então, quando o Casarré vai num veículo jornalístico e pode falar alguma coisa sem isso ser checado e refutado imediatamente, dizer, não, veja bem, as mulheres não estão assassinando homens por violência doméstica em maior número do que os homens estão assassinando mulheres. Isso não é verdade, isso é uma falácia. Sim. Uma mentira continua sendo uma mentira. Inclusive, a relatoria do PL 896 é da Tabata Amaral. E a Tabata Amaral é a autora do projeto que regulamenta as redes. Só que esse PL, a gente nunca conseguiu avançar, porque as Big Techs têm tanta grana que elas impedem com lobby que o assunto chegue a ser aventado em Brasília. Então a gente entende que a misoginia, que é muito importante seja criminalizada também, ela é um pé para dentro dessa regulamentação. Sem dúvida. Assim como a Lei Felca, que vai dizer, escuta, o YouTube estava impulsionando ou estava fazendo, como é que fala? Colocando algoritmo, colocando vídeos em sequências que, por exemplo, beneficiavam pessoas que são pedófilos. Sim. Por exemplo, o algoritmo percebia que o cara dava zoom ou ficava muito tempo num vídeo caseiro de uma família com uma criança de maiô. Aí o algoritmo é feito para servir mais vídeo de criança de maiô para esse cidadão. Sim. Entende? Sim. Que pode não estar tendo a melhor intenção vendo aquele vídeo, que vai fazer um edit de vídeo de criança de maiô, de fundilho de maiôzinho de criança, e isso vira uma sequência de vídeos sugeridos por um algoritmo. Não há nada que impeça que um algoritmo faça isso hoje com um discurso de ódio contra mulheres. E isso afeta a vida de crianças, afeta a vida de adolescentes, como você bem falou, porque eles começam a acreditar numa realidade paralela. Sim. E a gente não tem um compromisso com a verdade. Sim, sim. Acho que a gente precisa mesmo regulamentar. E é muito importante a gente falar sobre a questão da liberdade de expressão e a mentira. Liberdade de expressão, eu falo assim, bom, esse estúdio aqui, pra mim, é um estúdio que deixa a desejar, ponto, que é uma mentira. O estúdio do André é maravilhoso. Mas vamos supor, ele não pode me processar porque eu falei isso. Só que se eu falar assim, esse estúdio desvia dinheiro, aí ele pode me processar. Então, as pessoas que mentem na internet e prejudicam outras pessoas, elas não estão dando a opinião delas, elas estão mentindo. A desinformação, ela é criminosa. Quando você propaga algo que não é verdade, você pode prejudicar a vida de uma pessoa, como você bem citou. Então, acho que é de extrema importância a gente falar sobre essa questão da regulamentação da internet e colocar esses vagabundos atrás das grades, ou pelo menos esses vagabundos terem medo de serem presos ou serem julgados de forma efetiva, com uma lei mais forte, a ponto de não fazer esse tipo de serviço, que é propaganda mentira. E eu acredito que tem muito a ver com a polarização do nosso país em questões políticas, não tem? Como que a gente combate isso, Raquel, essa polarização? E você acha que tem a ver com a polarização, essa ideia da lavagem cerebral, da pessoa ter um político de estimação e só ouvir o que o cara fala e não ouvir o outro lado, não buscar outra verdade? O que você pensa sobre isso? Eu acho que a polarização é um grande câncer, eu acho que a maioria da população está cansada disso e eu acho que a solução é o que você está fazendo, que é conversando. A gente precisa conversar, porque não dá pra gente ter esses extremos e não perceber que um extremo alimenta o outro. Então, os dois lados do extremo, e eu não vou dizer que os extremos estão no mesmo lugar, tá? Porque não dá pra gente dizer, por exemplo, o extremo de pessoas que defendem golpe de Estado seria uma revolução socialista, tá? Sim, então, sim. assim, não é a mesma coisa se um lado tá defendendo a gente ter um Estado democrático de direito e o outro lado tá defendendo a gente poder ter golpe de Estado e matar pessoas. Sim. Então, não é a mesma coisa, mas existe um pêndulo aí que vai pra um lado e pro outro, e eu acho que falta escuta e sobram generalizações sobre o que é um lado e o que é o outro. O que é um lado no sentido de dizer assim, por exemplo, os Red Pill estão sempre dizendo todas as mulheres são manipuladoras. Eu sou uma mulher, eu sou feminista, mas eu não vou dizer assim que nenhuma mulher é capaz de cometer cometer um crime, mentir, fazer alguma coisa errada. Não é isso. Sim. Não é um absoluto. Mulheres são sempre coitadinhas e os homens são sempre vilões. Não, somos seres humanos. Com certeza. Agora, olhando os números com verdade, com honestidade, a gente entende que mulheres têm desigualdades que precisam ser corrigidas. Isso não é igual a dizer os homens são o inimigo, os homens são maus. Porém, outro lado acha que se vitimiza se colocando nesse espaço de dizer, tá vendo? Elas odeiam todos nós e tal. E eu também não vou ser ingênua a ponto de dizer que não existe simplificação dos dois lados. Então, sim, existe parte do movimento feminista, eu estou dentro do movimento feminista, mas ele é muito múltiplo, que vai dizer que não quer diálogo com os homens. Perfeito. Ou que vai falar umas coisas reducionistas sobre o coletivo de homens. Sim. O mundo sem homens. Isso é viável? Não é. Isso é que as mulheres querem? Não é.
Assim como se a gente for falar numa generalização, os homens odeiam as mulheres, no geral. Não é possível, entendeu? Todo homem tem mãe, os homens têm filhas, os homens têm irmãs. Eu tenho filho, eu tenho pai, eu tenho irmão, eu tenho marido. Quer dizer, não dá pra gente... Essa fantasia da gente separar e atomizar essas lutas, ela é ruim para todos. Agora, a gente precisa conseguir ouvir quando uma coisa é um pouco desconfortável, e a gente precisa conseguir falar essa coisa desconfortável com respeito, sem ofensa, porque senão a gente vai reduzindo o outro a um espantalho, né? Então a pessoa não é a pessoa é um simulacro de uma pauta onde tudo de ruim tá nela, e aí eu vou bater naquele espantalho. E não uma pessoa que tem complexidade, que errou, que acertou na vida, que aprendeu, que mudou. Eu acho ruim quando a gente tem... A esquerda às vezes tem isso, de dizer é inerentemente mal por ser de uma classe social, ou é inerentemente bem por ser de uma determinada classe social ou de determinado fenômeno. Entende? Não dá pra gente... A gente precisa olhar as coisas com um pouco mais de tridimensionalidade, mas eu acho que as redes têm uma tendência a diminuir isso por uma espécie de cartolina. O extremismo é o problema, né? O extremismo que causa esse tipo de revolta, esse tipo de transtorno aí pra nossa sociedade. Porque se a gente soubesse ouvir, como você bem disse, temos 2 ouvidos e uma boca, né? A gente seria uma sociedade muito melhor. Até porque tem coisas que dá pra gente escutar e levar em conta de um lado, e também dá pra escutar e levar em conta do outro. O problema é que as pessoas estão fechadas pra diálogo. Acho que essa aqui é a questão. As pessoas não conseguem conversar hoje e buscar informações pra pensar na sociedade como um todo, no bem da sociedade. E aí a gente falava agora sobre essa questão de não generalizar os homens e não generalizar também as mulheres. Muito se fala sobre a tal da falsa acusação. Esses caras que fazem parte desses grupos aí, machosfera, enfim, os Red Pills, eles batem muito na tecla da falsa acusação. Eu fui atrás de informações sobre falsa acusação, números oficiais, que por sinal eles passam números que não são oficiais e vendem como verdade absoluta. Idiota quem acredita, mas enfim. E eu fui atrás disso e eu descobri que os números eles são irrisórios, perto do número de denúncia que são verdadeiras, e que a grande preocupação hoje dessa questão envolvendo a Lei Maria da Penha, envolvendo as denúncias, enfim, é a subscrição, que é a denúncia que não foi feita. Que a mulher não sabe como se defender, não sabe que existe a lei, tem medo de ir na delegacia. Como evitar essas brechas na Lei Maria da Penha? Você acha a Lei Maria da Penha uma lei 100% confiável? Ou você acha que ela foi mais como uma resposta naquele momento que precisava dar uma resposta para as mulheres, mas é uma lei que ainda apresenta muitas brechas? Olha, isso é uma pergunta muito importante e difícil de dizer falando do operacional da lei, né? Porque no Brasil a gente tem, mesmo, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem mais de 600 municípios e a gente tem 140, por exemplo, delegacias da mulher. Então, a Lei Maria da Penha, ela ainda está no papel. Tem muito da Lei Maria da Penha que não saiu do papel, porque não tem orçamento para tal. Não foram construídas delegacias, não foi efetivado o treinamento dos policiais e a população mesmo não tem informação. Eu não sei se você sabe, mas parte do que está no papel da Lei Maria da Penha é a educação antimisoginia nas escolas. Eu sei, sim. Então isso era importante para as pessoas, as mulheres e os meninos saberem identificar quando eles estão cometendo algum ato de preconceito, porque é isso que a misoginia é. Então eu acho que claro que a gente sabe que as denúncias falsas são irrisórias e são mínimas. E nunca a gente vai poder ter uma situação onde todas as mulheres, nunca nenhuma, fez uma acusação se são 2 a 5% das acusações que são falsas, é muito. Evidentemente, ninguém devia acusar um crime que não aconteceu, denunciar alguém falsamente. É muito. E essas pessoas de má fé, desse grupo de masculinistas, vai pegar um caso que não representa nem como 2% do todo, para dizer, tá vendo? Uma mulher mentiu uma vez sobre alguma coisa. Sim, mas quando a gente tá dizendo que um cara enfiou a mão numa mulher, a gente não tá falando de um cara que fez isso sabe? A gente tá dizendo que a cada dia 38 tentativas de feminicídio acontecem. 4 são bem-sucedidas. A maioria dessas tentativas de feminicídio, quando não matam a mulher, deixam a mulher como uma pessoa com deficiência. É muito sério, entendeu? Se a Nayara não tivesse morrido, ela seria uma pessoa com deficiência. Os caras estão tacando fogo no cabelo de mulher. Isso não vai dizer que isso é mentira. Quando confrontados com a realidade, eles sempre falam, mas as falsas denúncias. Sim, mas é isso. Não é porque uma pessoa pode fazer uma acusação de roubo falso que você vai deixar de receber numa delegacia uma pessoa que está alegando que foi assaltada. Você vai investigar.
Você vai fingir que não existe roubo porque alguém pode ter mentido a respeito de ter sido assaltado? Pode mentir, é verdade. Qualquer pessoa pode mentir a qualquer momento. Mas isso não quer dizer que a necessidade da proteção da lei não exista e não é legítima. Eu acho que falta treinamento, falta orçamento, falta delegacia de proteção à mulher, mas principalmente falta educação. Educação para ser inclusiva, para os homens não sentirem que eles são donos de uma pessoa e que eles podem matar, bater, mutilar os filhos, as esposas ou qualquer outra pessoa. A gente precisa trabalhar esse sofrimento interno do masculino. O masculino precisa se unir também, se acolher. Aliás, eu até queria te perguntar isso. Como que é a resposta ao seu perfil entre os meninos e os homens? Cara, no começo, quando eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo, há 3 anos, eu percebi que eu era sozinho. Meus amigos falavam que eu tava ficando louco de comprar uma briga que era uma briga muito grande. O público que me acompanhava na internet e na TV, que era o público de homens, porque eu faço um programa de futebol na televisão, eu comecei a perder muito seguidor, começaram a me criticar, dizendo que eu tava surfando num hype, só que não faz sentido eu surfar num hype que vai contra aquilo que eu vendo na rede social e na internet da televisão, que é o futebol. Futebol é um esporte machista. Então, se tivesse que surfar num hype, eu surfaria no hype de defender os homens. Mas conforme eu fui fazendo o conteúdo, conforme eu fui criando esses conteúdos, não ligando pra opinião do outro, eu comecei a perceber que a gente começou a catequizar algumas pessoas. E eu percebo que tem muitos caras que compactuam com as minhas ideias, mas eles não externam isso pro público, eles não falam a respeito. Talvez porque eles tenham receio da represália, talvez receio de ser julgados, mas existem homens que compactuam das ideias. E quando eu vim e trouxe essa voz de um homem falando a respeito do assunto e defendendo as mulheres, percebi que aos poucos eu fui trazendo mais pessoas pra perto, outras pessoas que não falavam tanto começaram a falar. É um trabalho de formiguinha, não é fácil, porque enquanto eu tô fazendo um trabalho e tô sendo calado, porque minha rede social principal ela sai do ar, os outros estão trabalhando em cima, com vários deles, com uma união forte que eles têm, porque eles são unidos, e, cara, e vendendo mentira, propagando ódio, batendo em teclas que são irrisórias se a gente parar pra analisar. A verdade é que eles não estão afim de uma sociedade melhor. A verdade é que eles estão afim de prejudicar as mulheres e tirar o poder de fala das mulheres. Eu penso o seguinte, Raquel, o homem que ele não consegue enxergar a gravidade de propagar ódio contra a mulher na palavra, é um cara que provavelmente ele faz isso. Eu vou dizer outra coisa além disso. Eu acho que esses homens, eles querem prejudicar mulheres, mas antes de tudo, eles querem prejudicar homens. Por quê? Uma sociedade... Um homem, como eles gostariam, é um homem com raiva, é um homem triste, é um homem sozinho. Não é? Um cara com uma namorada, né, com a vida em dia, alegre, tomando sorvete, assistindo Netflix de conchinha, esse cara vai ficar publicando ódio na internet? Não vai. Então eles não querem que esses caras achem namoradas, eles não querem que esses caras tenham vidas felizes, eles querem esses homens solitários e com raiva. Então, em primeiro lugar, eles querem esses homens adoecidos. Então eles entregam o ideal de masculinidade que machuca os homens. Porque é verdade, os homens são maioria no suicídio, nas mortes violentas, eles são maioria em mortes que não precisavam acontecer por acidente idiota de dar, sei lá, grau em moto, e em situação de rua, em morte por substâncias, por álcool, por droga. Então, assim, existe sim uma necessidade de acolher o masculino, e o que eu digo é que esses grupos fazem o oposto. Exato. Mas eles fingem que eles estão acolhendo porque os homens, em muitos lugares, não tem esse espaço, que eu acho que é uma coisa que eu posso dizer que a esquerda podia fazer melhor, e que, te elogiando, eu vou dizer que eu acho que você fez muito bem, que é, quando você apareceu e eu vi, eu falei, caramba, finalmente, é um cara que não tem o estereótipo do que virou uma piada de ser esquerdomacho, né? Você não tá com eco bag, de saia, falando, tocando violão ruim, enfim, você não tá... E até porque não precisa, né? Não é isso. Você tem uma masculinidade que seria hegemônica pra esses caras, ou seja, você é um cara que chega lá e fala um papo reto, e você falava, vem cá que eu te pego na porrada, e a gente, assim, as mulheres assistindo falam, yes! A gente quer um homem masculino, a gente reconhece e gosta também. Eu não tô falando que tem um jeito apenas de ser homem, mas necessariamente não precisa ser um cara que se vende publicamente com uma imagem de sensível, que talvez tenha sido uma falácia que alguns homens tenham acreditado, né? Porque a imagem de homem que os homens gostam de se espelhar tem muito a ver com isso. É um cara forte, tem tatuagem, ele performa a masculinidade hegemônica, e não tem problema você ser um aliado sendo assim. Então eu acho que bugou muita gente você se posicionar como você se posiciona, o que é muito importante. A gente precisa acabar com a falácia de que esses caras querem o bem dos homens. Eles não querem, mas eles acolhem os homens inseguros ou os homens que não entendem como as coisas estão andando. E eu também acho que é sim responsabilidade da gente falar com as pessoas no ponto onde elas estão.
E eu sinto que, às vezes, o progressismo pode ter avançado várias casinhas, e se você não usar a terminologia correta, ou se você não tiver lido aquela coisa academicista, talvez você se sinta, você fala, bom, não tô entendendo do que eles estão falando exatamente, então talvez não seja pra mim. Sim. Isso vale pro feminismo, vale pra várias coisas dentro do progressismo, e é muito do que eu faço na minha página, é falar em letra de forma, entendeu? Eu não quero falar com pessoas que estão no outro, vamos entender o que é a questão de gênero. Fala, mano, mulher não tem que morrer na base da porrada por ser mulher. Papo reto, acho que a gente pode começar aí, eu acho isso justo. O problema é os caras ouvirem, né? Esse que é o problema, ainda mais tratando de mulher falando pra homem. Eu acho que esse é o tipo de papo que é de homem pra homem. Porque quando a mulher pra falar com o homem sobre esse assunto, o cara não vai dar ouvido. Eu que sou eu, cara, grandão, boto o zóio regalado, boto o dedo na cara da pessoa, a pessoa muitas vezes ignora. Por quê? Porque eles estão com esse cérebro programado pra ouvir as verdades que favorecem a eles. Então os caras batem na tecla da falsa denúncia, batem na tecla que a sociedade é uma sociedade que joga a favor da mulher, batem na tecla da comparação, quando o cara não assume que é um red pill, o cara quando não assume que é um incel, que faz parte da machosfera, ele fala que não é, mas ele bate naquela tecla de que, vamos combater o feminismo e vamos combater o red pill. Não dá pra comparar. Feminismo é uma coisa, red pill é outra. Quando você vê esse tipo de comparação, o que você pensa, Raquel? Nossa, eu nunca tinha ouvido, acabou de explodir. Você acredita? Você acredita? Outro dia eu escutei num podcast que eu fui da entrevista, que, você só defende o lado contrário dos homens, que é pra acabar com o incel, pra acabar com os red pills. E o feminismo? Eu falei, você quer comparar o feminismo com esses grupos? Cara, os incels são os grupos que fazem assassinato em massa em escola. Exato, e não dá pra comparar. E outra, se hoje nós estamos aqui, foi graças ao feminismo. Eu bato nessa tecla. Sim. Sabe? E assim, eu penso da seguinte maneira. Eu acho que o homem, cara... O homem, se ele hoje ele sofre mais com questões psicológicas, se hoje ele é mais cobrado pela sociedade, se hoje ele é mais morto por crimes aí que acontecem violentos pelo fato de ser homem, enfim, mas tem muito a ver também com aquilo que consome na internet, com o peso que coloca nas costas. Então, assim, quando você pega e pega um conteúdo como esse, um conteúdo red pill masculinista, que fala que a mulher do cara não pode ter um amigo homem, porque senão esse cara vai ser corno, o cara que escuta isso e é casado, ele vai ter um apartamento construído na cabeça dele, e isso pode gerar violência dentro de casa. Então, pra mim, esse grande problema da internet, cara, essa questão da internet é um grande problema na nossa sociedade. Porque as mentiras, elas são propagadas a todo instante. Por exemplo, outro dia me falaram pra mim sobre a questão do feminicídio. Por que o feminicídio sobe a cada ano? A lei contra o feminicídio começou em 2015. Só que 2015, 2016, 2017, até 2022, ninguém entendia muito bem como é que funcionava o feminicídio. Até 2023, podemos dizer assim. O treinamento do policial pra poder registrar o feminicídio corretamente. Então, muitos casos eram apontados como feminicídio, em 2015, 2016, quando lançou, mas muitos eram apontados como homicídio. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a grande maioria dos casos de morte de mulher já entra pra questão do feminicídio. Por quê? Porque eles entendem hoje o que é o feminicídio. Naquela época não entendiam. Então, por isso que os números de feminicídio crescem. Não é porque a lei é falha. Porque as pessoas que defendem o fim da lei contra o feminicídio é a questão de tipo, o feminicídio, a lei foi criada, só que o feminicídio só cresce. Não é que só cresce. É porque antigamente eles não sabiam diferenciar. Então, muitas mulheres morriam, eles colocavam na ala do homicídio. Outras mulheres morriam, eles colocavam na ala do feminicídio. Agora juntou tudo. Então, não é que cresceu. É porque a nomenclatura se tornou uma nomenclatura certa. Treino. Exato. E você, já se inscreveu no mais novo canal aqui do YouTube, o Fala Guipa? Hoje recebendo a minha parceira Raquel, ela que faz um trabalho sensacional, não só nas telinhas como atriz, mas também agora como ativista e defendendo essa causa muito nobre que a gente defende, que não é a causa da mulher contra o homem, e sim do bem contra o mal. Voltando ao nosso assunto aqui, que a gente falava sobre essa questão da misoginia, do feminicídio, enfim. Para quem não entende muito bem sobre essa questão de leis, votações, enfim. A Câmara dos Deputados vota na lei contra a misoginia, terminou a votação, se for aprovada, vai pra onde? Como que funciona? Pra chegar realmente e se tornar uma lei federal que as pessoas têm que respeitar. Se eles não alterarem nada da lei, ela vota e vai ser sancionada pelo presidente. Se eles fizerem alguma alteração, uma emenda, como eles chamam, ela tem que voltar ao Senado e eles têm que aprovar isso, e aí depois ela seria sancionada pelo presidente. Então, a nossa expectativa, a gente gostaria muito que ela não tivesse alteração para que ela pudesse ser sancionada rapidamente, para que passasse a valer. O que é rapidamente para a justiça brasileira?
Isso é difícil de dizer, mas eu acredito que se ela for sancionada antes do recesso, que acontece agora em julho, porque vamos começar a campanha eleitoral, eu acredito que o presidente que a gente tem hoje vai sancionar, porque ele tem aprovado várias leis e sancionado rapidamente várias leis que protegem a mulher. Inclusive a Câmara também tem se mostrado um pouco mais sensível nesse momento, e eu acho que é porque a gente está em ano de eleição, né? Então tem gente que não quer perder 50% do eleitorado, que é inteligente. Você bateu na tecla do presidente aí com uma certa ênfase. Você acha que essa luta que vocês defendem, ela é muito mais esquerda do que direita? Então, não. Eu acho que não deveria ser. Eu não gosto que a ideia da gente falar sobre salvar vidas de pessoas seja de um espectro político apenas. Infelizmente, acontece que o outro espectro político fala que defende crianças ou protege homens ou mulheres, e na prática não é isso que está acontecendo. Então tem muita falácia na política, né? Objetivamente falando, há um campo e um espectro político que é de esquerda, que tem sido sensível a causas das pessoas vulneráveis e que tem se posicionado dessa maneira pelas pessoas vulneráveis, o feminismo entre elas. Mas defender a vida de mulher não pertence a um campo. E não é identitário falar sobre defender a vida de mulheres e proteger crianças. Sim. Isso não devia ser de esquerda ou direita, devia ser olhar pra frente, entendeu? Exato. A gente fica no mesmo lugar e não anda. E é mais uma vez falando da polarização, né? Tem gente aí que vai se candidatar, que tem um lado tem uma preferência para um lado, mas prefere ficar no centro para não perder votos, né? Porque as pessoas, elas não enxergam que é uma causa nobre, uma causa pro Brasil, e não que seja pro lado esquerdo ou pro lado direito. Isso complica muito a vida da gente. Quando a gente começa a falar de política, é um espaço onde eu não sou de política, eu não sou de militância, eu não sou de partido, e o que eu ouvi muito no Levante de muitas mulheres, porque a gente fala com mulheres como eu, assim, as mulheres abrem Zoom e estão na cozinha da casa delas fazendo jantar. Sim. Infelizmente, o que a gente percebe da população e eu, inclusive, é que dá muito ranço. Porque a política, quando você entra nela, ela vira disputa. Com certeza. E é parte da política ela ser disputa. E a gente não deve dizer que o mundo não deveria ter política. A gente não existe saída sem a política. A política é o último estágio de negociação antes da guerra. Sim. E a gente não é bom a guerra pra ninguém. Então, assim, a gente precisa conversar. Sim. E a gente precisa conversar com quem pensa diferente da gente. Oposição é necessária. Tem que existir a direita, Sem dúvida. que existir a esquerda, e a gente precisa conseguir conversar. O que eu acho ruim da polarização é que a gente não dialoga, a gente não ouve, e a gente não chega num ponto onde a gente consegue acordar, falar assim, assim tá bom pra você, assim tá bom pra mim, eu consigo aceitar isso aqui. E é isso que a gente tá tentando fazer na negociação pela aprovação do PL 896. Ele não é um PL contra ninguém, ele é um PL que protege mais as pessoas que precisam ser protegidas. Quem que quer defender gente que quer cometer crime? Só que o problema é que virou Corinthians e Palmeiras, né? E aí os caras que defendem um lado contra, defendem um lado da política. Eu que defende que essa votação seja aprovada, defende o outro lado da política. É complicado. E é uma briga, pra mim, ignorante, porque o Brasil, cara, desde os tempos mais primórdios, é um país de conchavo e de centro, cara. Não adianta você pegar e botar o seu presidente favorito lá na presidência se você não souber eleger os seus deputados, os seus senadores. A gente sempre vai ter que fazer aliança com o centro, não tem como, cara. Então é uma briga que acaba atrapalhando a gente de forma direta. Deixa eu te fazer uma pergunta, voltando nessas questões das mulheres aí, saindo um pouco dessa questão política, que a gente sabe que é meio chato e sensível. Sobre as leis favoráveis às mulheres, você acha que os homens que são contra as leis, contra a lei da Maria da Penha, que dizem que não deveria haver o feminicídio, se colocar tudo dentro do homicídio, que é contra a lei, contra a misoginia, você acha que essas pessoas, elas têm um lado agressivo contra a mulher, um dia já agrediram uma mulher, ou de repente um potencial agressor, um potencial propagador de ódio na internet? Você acha que o homem que defende a diminuição das leis às mulheres tem um rabo preso? Ou tem um passado que condena, algo do tipo? Por isso ele defende essa diminuição das leis, essa perda de poder de fala da mulher? Eu diria, dependendo de onde a pessoa tá, sim. Vamos devagar. Então, assim, não no geral. Porque um homem que não tem cargo, um homem que não tem nada a ganhar com isso e que tá falando esse tipo de discurso, pode ser uma pessoa desinformada. Pode ser uma pessoa que ouviu alguma coisa de alguém, e a gente não pode culpar a pessoa, porque não é todo mundo que tem tempo de acompanhar tudo o que está acontecendo. Agora, alguém que está numa posição de poder, que tem dinheiro, que está ganhando dinheiro com uma mentoria, essa pessoa é uma pessoa de má fé. Na minha opinião, é uma pessoa de má fé. Porque, veja, ninguém quer uma lei para proteger de você de uma atrocidade. Você acha que eu fico feliz em saber que a gente teve que ter uma lei que dá o direito das mulheres que sejam acompanhadas em qualquer consulta médica onde elas vão ser desacordadas? Porque mulheres são abusadas, desacordadas dentro de um hospital? Você acha que eu não preferia que não fosse necessário ter essa lei? Que a gente não tivesse que antecipar que uma mulher pode sofrer abuso sexual depois de morta?
É absurdo, né? Você acha que eu tô feliz porque tem que ter esse tipo de lei? Você acha que eu quero ter que antecipar? Gente, essa menina de Limeira, os caras digitando festa Absurdo. no IML. Absurdo. Tem que ter lei pra isso? Sim. Você jura que isso é um privilégio? De jeito nenhum. Você tem que antecipar que a sua filha pode sofrer abuso sexual enquanto um cadáver no IML é um privilégio. Absurdo. Se as leis foram criadas para as mulheres, é porque elas precisavam. Elas precisavam de uma resposta, elas precisavam de um auxílio, elas precisavam de segurança, coisa que muitas vezes elas não tiveram. Por muito tempo elas não tiveram, vocês não tiveram. As mulheres não votavam, as mulheres não tinham poder de fala, as mulheres não poderiam trabalhar numa empresa, as mulheres tinham que ficar em casa, as mulheres eram oprimidas. E as pessoas confundem muito a ideia da submissão ao homem, do homem provedor que quer uma mulher submissa, do homem controlador que quer uma mulher escrava. Sem toda razão. Não é verdade? Claro. O cara que defende a ideia de que você não precisa trabalhar porque eu te dou tudo, mas você fica em casa aí guardadinha dentro de um aquário, esse cara não é o provedor, ele é o controlador, ele não quer que você conheça o mundo. Porque o cara que é provedor, ele nunca vai deixar faltar nada em casa. Porém, ele vai querer que você construa o império dela também. Ele vai querer que você construa o seu império. Porque é importante você ter o seu. É importante eu ter o meu, é importante você ter o seu e a gente ter o nosso. Esse é o provedor. Claro. Agora, o controlador, ele só prejudica a mulher, cara. Fora que não é uma realidade no nosso país e no mundo. Não existe mais essa definição de ter um lar com uma pessoa só sendo provedor. As mulheres foram para o mercado de trabalho porque houve necessidade também. E não Sim. tem como você deixar de receber e achar que isso não vai pressionar financeiramente o outro parceiro de uma forma desleal e desumana. Eu Sim. também acho desumano você esperar que o homem pague tudo, que o homem nunca possa falhar. Essa ideia, de novo, é um espantalho onde a gente cai, entendeu? Mas essa ideia, quem prega é o homem. É o próprio homem que prega com o homem. Eu não vejo mulher falando isso, tipo, porque o homem não pode falhar nas contas, porque o homem tem que pagar tudo. Porque as mulheres que falam isso são as mulheres que são aproveitadoras que a gente sabe que tem. Mas essas mulheres aproveitadoras, elas não são sensíveis e não ficam magoadas com os conteúdos Red Pills, com os conteúdos, elas estão, desculpa a expressão, cagando e andando pra esses caras. Quem se sente incomodada são as mulheres do bem, que não acreditam nessa questão levantada que a mulher tem que ficar em casa, que ela quer ir trabalhar, ela acha que a mulher tem que ser respeitada. Essas mulheres são as que ficam incomodadas com os conteúdos que a gente tanto luta contra. E a questão que eu queria comentar com você é sobre a segurança pública do nosso país. Envolvendo não só mulheres, mas como um todo. Eu penso que as nossas leis são muito falhas. Eu acho que a ideia de você trabalhar em cima da educação das pessoas é muito importante, porém a nossa sociedade ela é uma sociedade hoje que propaga ódio, uma sociedade doente. A ideia de você trabalhar a educação para fazer com que essa educação colocada no Estado, no país, enfim, se torne uma resposta à nossa violência, ela é interessante, mas é um trabalho de formiguinha. Eu acho que agora tem que ser um negócio mais firme. E eu acho que é aí que o governo federal peca. Eu acredito que as leis deveriam ser mais firmes. O que você pensa a respeito disso? A gente quer proteção, né? Tem uma acusação que também a direita faz, dizendo a esquerda não era punitivista, agora quer criminalizar as coisas. Gente, você quer estar protegida, entende? As coisas são complexas. Não é ser punitivista você querer que um homem não possa te ameaçar de morte na internet e não acontecer nada com ele. Sim. Mesmo porque eu não acho que ninguém vai ser preso por conta da criminalização da misoginia, por exemplo. Mas eu sou a favor de leis que nos protejam. E, por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente tem um programa no Levante de defesa pessoal, que se chama Mulheres em Defesa. Ao invés de ser Mulheres Indefesas, a gente é Mulheres em Defesa. E a gente dá umas aulas grátis. Eu queria muito conseguir fazer isso em escola, amplificar isso para ter lideranças periféricas que dão essa aula para menina adolescente, porque precisa. As meninas precisam de saber e né, evidentemente, de proteção. A gente, por exemplo, teve o caso da menina Bruna, que estava saindo em Itaquera do metrô e foi arrastada por um cara que matou essa menina. E foi horrível. E eu tive com a mãe dessa menina na Alesp, aqui em São Paulo, para falar sobre um projeto de lei. Olha qual é o projeto de lei. E que não passa. É um projeto de lei para ter tomada em metrô. Deixa eu te dizer, tomada em metrô e luz na saída do metrô. Por quê? Essa menina, Bruna, tinha ficado com o namorado até as 9 da noite, estava voltando para casa. Quando ela chegou na estação do metrô Itaquera, ela viu que tinha acabado a bateria do celular dela. Ela não podia chamar um Uber. Putz. Era uma caminhada de 10 minutos até a casa dela. Meu Deus. Não tinha luz do lado de fora da estação de metrô. Essa menina não tinha o que fazer a não ser caminhar 10 minutos até a casa dela. E aí a terceira coisa essa menina não sabia se defender, porque no primeira aula de jiu-jitsu você aprende como é que você escapa se alguém tentar te arrastar pelo braço. Então assim,
Eu acho uma pena que a sociedade civil, como é o que a gente está fazendo, tenha que se movimentar para tentar fazer isso de graça, desarticuladamente, sendo que a gente poderia ter isso como parte de um programa público. Sem dúvida. As pessoas querem proteção. Sim. E eu não acho que é de esquerda ou de direita não querer morrer. Exato. E as leis precisam ser mais firmes, determinadas leis, para fazer com que vagabundo tenha medo das punições. Sim. Você falou sobre a questão da misoginia, não quer que ninguém seja preso aí em relação ao que é falar na internet, mas que tenha um pouco mais de cuidado ao se expressar. Eu penso assim, cara, por mais que não consigam prender esses vagabundos que propagam ódio na internet, dependendo do que eles falam, acho que poderia ter, de repente, uma união das redes sociais para que o cara que comete um crime como esse de misoginia, ele não tenha acesso permanente mais nas redes sociais. Aí você regulamenta a internet, no caso, os conteúdos que são propagados, você faz uma união das redes sociais para que esse cara não tenha mais acesso à rede social. Você tem toda a razão. Sabe? A gente precisa exigir postura das redes, Com das certeza. plataformas. Porque esses caras que estão na internet aí falando um monte de groselha, tem os que vão pra rua e podem cometer delitos, não tenho a menor dúvida disso, mas tem uns também que só são macho na frente do celular. E esses caras, se você tirar o poder deles, que é a rede social e o celular, acabou. Eu vi um na sua frente já. Você entendeu? Que você falou assim, qual é, cara? E Exato. o cara... Exato, afina, não tem jeito. E aí, cara, se você tira a ferramenta dos caras de propagação de ódio, que são as redes sociais, acabou. Ele não tem espaço pra mais nada. Então, acho que é importante a gente pensar no coletivo. Não é porque, sei lá, o Twitter é rival do Facebook, que é rival do Instagram, que não pode haver uma união pra trabalhar em cima dessa lei contra a misoginia e tirar esses caras que propagam esse tipo de conteúdo da internet, das redes sociais. Falar pra esse cara, mano, propagar ódio em qualquer lugar, menos na internet, na rede social. Com certeza. Sabe, eu vejo perfis caindo com uma facilidade danada, inclusive o meu caiu, e vejo um monte de cara propagando ódio, e aí na hora que você vai denunciar o que o cara tá falando, diz assim, esse conteúdo não tem nada que foge das diretrizes da plataforma. É um grande absurdo, cara. É assombroso isso acontecer. Eu acho que a gente realmente precisa de moralização das plataformas, porque não dá pra ser qualquer coisa que dê dinheiro a gente faz. Sim. E a gente tá vendo esse momento, e a gente vê que as famílias não são a favor disso. Com certeza, as pessoas querem... Você quer ver discurso de ódio pro seu filho na internet? Isso pode ser tão danoso. Sem dúvida. Porque tem gente ensinando adolescente a programar estupro coletivo, entendeu? Sim, sim. Um menino menor de idade, da onde que ele inventou isso? Não é da cabeça dele. Sim. Não seria normal esse menino pensar isso. Sim, sim. E é muito legal você estar falando isso, porque eu vejo, quando eu falo sobre a lei contra a misoginia, eu vejo gente mandando mensagem pra mim falando que deveria ter a lei contra a misandria, que é um termo, desculpa, um termo besta, utilizado por homens bestas, que não tem o que fazer, e que simplesmente eles acham que o conteúdo propagado pelas mulheres na internet também devem ser criminalizados. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. A mulher, ela não abusa de um homem, a mulher ela não estupra um homem, a mulher ela não tem força pra sair na mão com o homem e matar o homem na porrada, na maioria das vezes, tem mulher que é muito forte. Então acho que essa proteção, ela não tem que ser a proteção pro homem, cara. A gente tá trabalhando em cima das mulheres que necessitam de proteção. Se eu tiver uma filha, eu vou ter medo de ter uma filha. Porque eu sei que, mano, pode acontecer alguma coisa com ela. Se você tem um menino de 15 anos e uma menina de 15 anos, os dois vão pro mesmo lugar, pra uma mesma festa. Os dois vão separados. Um vai sozinho de um lado, outra vai sozinha do outro. Qual que você vai ter mais receio que vai chegar com segurança lá? A menina. Porque a mulher ela é mais vulnerável nesses quesitos. Então não dá pra você simplesmente falar que o homem também tem que ser protegido nessas questões. Porque, cara, eu não vejo mulher querendo matar homem, mas eu vejo homem criando listas de como estuprar uma mulher na internet. Exato. Eu vou usar um exemplo de uma legislação que passou recentemente, onde eu ouvi esse debate acontecer. Aliás, eu acho que os debates devem acontecer, a gente deveria falar sobre as coisas, inclusive pontual, que enfim, poderia ser assim também. Tem uma legislação recentemente aprovada que as plataformas têm que tirar o que for daqueles aplicativos de tirar roupa de pessoa. Então, fake nudes de meninas, até 2 horas a plataforma é obrigada a tirar. E eu ouvi homens dizendo que isso era injusto porque a lei fala só de meninas. Não fala, mas e se for uma menina tirando a roupa do menino? Pode tirar a roupa do menino? Aí eu falei, claro, vem cá, eu consigo conversar sobre isso e dizer, eu concordo, eu acho que não tinha que ter um aplicativo de tirar a roupa de alguém. Sim. Eu não acho que ninguém tem que tirar a roupa de ninguém e postar o nude de ninguém. Agora, podemos considerar que 98% dos nudes gerados objetivamente são de mulheres e meninas e crianças? Você sabe qual que é a diferença? É isso por isso que essa lei fala em mulher, não é? Sim. Porque não tem mulher tirando roupa de cara digitalmente, é isso. E outra, a gente vive numa sociedade machista. Essa sociedade machista, ela julga a mulher que tira a foto nua, que vai para um aplicativo de criação de conteúdo. Se vaza uma relação sexual de um homem e de uma mulher, sabe qual que é a vida que vai ser prejudicada? A da mulher, cara. Sem razão.
O homem, velho, ele vai estar lá, os caras vão falar assim, ó, o cara aí, ó, se liga, o cara tá aí, ó, transando com a menina. Super valorizando ele. É aquela questão da mulher que gosta de beijar na boca pra caramba, é a galinha, e o homem é o pegador. É a mesma questão dessa. Então não dá pra você falar, porque tinha que ter uma lei que favorece ao homem caso aconteça esse tipo de coisa, do aplicativo tirar a roupa dele. Caramba, você tira minha roupa no aplicativo, eu vou ficar de boa, velho, minha vida vai seguir do mesmo jeito. Agora a mulher não. A mulher vai ser olhada como um instrumento, como um objeto, como um pedaço de carne, vai ser julgada pela família, vai ser julgada pelas pessoas da rua, porque ninguém vai perguntar assim, por que fizeram isso com você? O que aconteceu? Me conta. Vão falar assim, nossa, mas você se expôs desse jeito, cara? Que absurdo. Não, a resposta das plataformas muitas vezes foi, não poste nenhuma foto sua se você não quer que tirem a sua roupa digitalmente. Como é que você não vai postar uma foto sua no LinkedIn pra você conseguir um emprego, entendeu? Então assim, a resposta de um lado é você se esconder mais, mas aí isso é o Talibã, gente. Sim. A gente não deveria ter que se esconder por conta disso, você devia estar protegida, mas chamar isso de misandria é loucura. Não é de boa fé, não é? Loucura, Você não loucura. concorda? Cara, eu vou te falar uma coisa. É o que eu bato na tecla sempre. É a defesa. É o bem contra o mal, cara. Porque não faz sentido. Eu sou homem. Eu não quero que o homem seja prejudicado. Se existissem coisas relevantes pra eu falar a respeito de atitudes de mulheres em relação aos homens, eu falaria. Porque eu não quero que o homem seja prejudicado, cara. Se eu achasse que era necessário ter leis a favor do homem, eu ia falar, pô, precisa de leis a favor do homem. Mas, velho, os casos mais bizarros, mais grotescos, sabe? Envolvendo violência doméstica, envolvendo casos de matança de casais, é do homem matando a mulher. É do homem prejudicando a mulher. Sabe? Então as leis são necessárias pra mulher. Sim. Quando os caras ficam batendo nessa tecla de falsa denúncia, de misandria, eles pegam um caso e eles ficam um mês batendo em cima deste único caso. Eles querem fazer esse caso virar a regra, sendo que ele é a exceção. Exato. E eu percebo que as pessoas que defendem as mulheres, elas não têm problema de falar de falsa denúncia, porque a falsa denúncia atrapalha a vida delas. Claro. Mas o cara que defende só o homem exclusivamente, ele não fala dos casos de feminicídio, ele não fala dos casos de abuso, ele não fala dos casos de agressão. E eu quero te fazer uma pergunta que gerou uma certa polêmica nesses últimos tempos, que é a fala do todo homem é um estuprador em potencial. Tiraram do contexto uma fala sua, quero até que você fale sobre isso, e queria que você comentasse o que você pensa dessa frase em si. Mesmo tirando do contexto, eu já vi gente falando a respeito do assunto, eu mesmo já falei, gerou polêmica, quero saber o que você pensa sobre isso. Pegaram a primeira frase do meu vídeo, onde eu tô explicando esse contexto pra dizer que eu tô dizendo que sim. Mas eu não estou dizendo que sim. Acho que a gente poderia usar outra frase pra dizer que seria o seguinte: as mulheres estão pedindo ajuda e elas não sabem em quais homens elas podem confiar. É isso que a gente tá dizendo. Se eu estiver andando na rua e tiver um cara atrás de mim, saí do metrô, tô chegando na minha casa, tem um cara atrás de mim. Como eu sei se esse homem tem boas intenções ou más intenções? Infelizmente, o que a gente está dizendo é que os homens que abusam, e eu não estou dizendo que são todos, provavelmente é uma parcela de menos de 10% da população masculina que faz isso, talvez muito menor do que 10%, mas há uma população, e essa população masculina que comete crimes, comete 90% mais de todos os crimes, a gente não tem como saber e antecipar. Então as mulheres vivem num estado de constante pânico. É dizer assim, se você abrir uma caixa de cobras e tem 10 cobras corais falsas e uma real, você vai ficar de boa com aquelas cobrinhas ali ou você vai querer vazar? Total. Como é que você sabe qual é qual? Essa é a pergunta das mulheres e eu acho que é um ponto da gente trazer pra responsabilidade masculina. Total. Porque quando os homens falam isso, você tá dizendo, ao invés do homem dizer assim, eu quero, como que é o que você faz? Eu quero pegar na porrada homem que abusa de mulher. É lógico. Então você tá fazendo parte da solução. Você tá dizendo, eu não sou um desses arrombado. Mas é isso mesmo. E esses caras dão um maior problema pra nós todos, porque todos os homens levam uma fama. Sim. Que não é de todos os homens e não deveria ser. Sim. É injusto que todos os homens passem por isso. Mas se o homem não entender e tiver compaixão pelo fato de que a mulher não consegue antecipadamente saber, porque ninguém vem com uma plaquinha dizendo, eu vou te estuprar. Sim. Como é que você sabe qual é qual? Sim. Sendo que a probabilidade de uma mulher estar fazendo esse tipo de coisa é quase nula. E a probabilidade de um homem fazer isso é 1 em cada 3 para mulheres. Essa frase, cara, no primeiro momento, quando eu ouvi, eu fiquei meio impactado. Claro. Não é que 1 em cada homem abusa, é que 1 em cada 3 mulheres sofre violência sexual ou assédio. Perfeito. Tá? Isso que sei. Perfeito. Quando eu ouvi essa frase, eu fiquei meio assustado no primeiro momento, mas eu fui tentar entender o contexto da frase. E você foi brilhante no que você falou, porque a gente não tem que cobrar a mulher que pensa assim. A gente tem que cobrar o homem que fez a mulher pensar assim. Se a mulher pensa assim, é porque um homem vagabundo fez isso com a mulher e a mulher começou a pensar que
não dá pra confiar nos homens. Cara, é um caso, mas é um caso que pode mudar a vida da mulher pro mal. A mulher pode, mano, carregar um peso pro resto da vida por causa desse cara. Ou morrer. Ou morrer, exatamente. Então, não tem que ficar incomodado com a mulher falando isso. Tem que se incomodar com os homens que fazem a mulher pensar dessa maneira. Exato. Sabe? E a batalha, mais uma vez, é do homem do bem contra o homem do mal. É isso. Não tem que vestir a camisa de toda mulher nos odeia, não. A gente tem que falar o seguinte: chega de mulher ter medo de homem por causa de homem. A mulher tem medo de homem por causa do homem, cara. Não tem outra justificativa. E aí eu entrei numa bola dividida, nesse último podcast que eu fui, que até os apresentadores concordaram comigo, e eu falei sem maldade nenhuma, só que mais uma vez a frase foi tirada do contexto, como você sabe que eles fazem. E eu falei e falo de novo aqui sem problema nenhum. Cara, qualquer pessoa que no passado um dia já foi pra uma micareta, já foi pro carnaval fora de época, já foi pra uma balada como um todo, sabe que antigamente a gente achava normal chegar, puxar a menina pelo braço e tentar beijar ela sem perguntar o nome, sem saber se ela queria ou não queria. Até as mulheres também faziam isso, cara. Era uma parada que naquela época não viam tanta maldade, mas hoje em dia a gente vê maldade. Então quando a mulher fala que todo homem é um possível abusador ou possível assediador, cara, ela não tá errada. Porque no passado, todos nós um dia já tomamos uma atitude impensada ou já fizemos alguma coisa que lá atrás não era julgada pela sociedade, mas que hoje não cabe mais. É a evolução da sociedade. Sim. Hoje eu não vou chegar numa balada e vou puxar a mina e tentar dar um beijo nela. Hoje eu não vou chegar na balada e vou ficar olhando pra cara da mina e tentar dar um beijo sem a mina falar comigo. Sabe? Não cabe mais. Mas no passado a gente entendia que isso podia. Só que a gente não é um poste, a gente evolui, sabe? Então, assim, é uma hipocrisia danada quando as pessoas apontam o dedo e falam assim: então você tá falando que você é um abusador, você é um assediador? Cara, de verdade, todos nós que um dia já passamos por uma festa, uma micareta, alguma coisa do tipo, já colocou a mulher numa situação de saia justa sem a gente nem imaginar que a gente tá colocando. As pessoas têm que entender que o abuso sexual não é o fato de você tocar na parte íntima da menina. O estupro não é você botar a menina no porta-mala de um carro, arrebentar a menina na porrada e jogar ela no mato, como a gente achava que era no passado. A pessoa que transa com uma mulher que tá bêbada, ele tá estuprando a menina. E a menina pode fazer uma de ocorrência. A pessoa que tá andando na rua, outro fala assim: nossa, que bundão que você tem, o cara tá assediando ela. E no passado a gente achava isso normal, e não é mais. Não, mas é uma questão de avanços históricos, né? E da gente entender que a realidade vai mudando. Ninguém passa na régua da próxima geração, entende? Sim, pô. Se a gente for ver o que era normal na época, em 1500, não vai ser, entendeu? Mudou tudo, que bom. E graças a Deus, né? Inclusive, mudou aqui, por exemplo, no Brasil, de 30 anos pra cá, mudou a ideia de que violência doméstica não é uma coisa sobre a qual a gente fala. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Tem que se meter. Era assim que se falava. Hoje em dia a gente entende que mete a colher, sim. Agora, é questão de cultura, e é disso que a gente tá falando quando a gente tá aqui conversando, quando a gente tá na rede social. Juntos, nós estamos mudando a cultura do que é aceitável se fazer ou se falar com mulheres. Na minha opinião, evidentemente, tudo que vem depois do não é violência. Mas se você não sabe se você tem o não ou não, se você tá pegando uma menina e perguntando se ela quer ficar com você, se você tá tocando em uma área, sei lá, enfim, e ela aceitar, tá tudo certo. Mas tem mais nuance nisso. Com certeza. E isso eu acho que é muito difícil, porque há um certo puritanismo nas falas digitais que não considera contexto. Absurdo. Não considera época histórica, não considera contexto. Só que assim, você tem que entender, se a menina estiver desacordada, isso ela não pode dar consentimento. Se ela estiver bêbada, ela não pode dar consentimento. Exato. Se ela... Mano, tem coisas que não tem ano, não tem cronologia. Tudo tem algumas situações que ela envolve assim. Em 1960 aquilo era um crime. Sim. Em 1990 era um crime. Sim, 2000, claro. Agora tem coisas que evoluíram. E essas coisas que evoluíram, a gente tem que tentar mudar o nosso pensamento, o modo da gente agir. E a gente só faz isso se a gente conversar sobre como as coisas estão Exatamente. avançando e a gente complexificar minimamente o debate. Então não dá pra gente dizer, e em 1987 ele puxou uma menina pelo braço e ela deu um beijo nele e isso foi abuso. Sim. Não dá pra gente dizer exatamente isso. Exato, mas hoje não cabe. E hoje não cabe com razão. Por quê? Porque a gente tem que dar um passo pra trás, aparar as arestas de algumas coisas que fogem da normalidade nos dias de hoje por conta desses abusadores, desses caras que violentam mulheres, porque esse sim tem que ser preso. Sim, eu acho que a gente tem que revisitar essas coisas e evoluir com elas. Sem Só acho dúvida. que a gente punir retroativamente é meio que parte de um ethos de cancelamento e de reducionismo que não permite que a gente de fato consiga falar sobre como as relações humanas elas são tridimensionais. Com certeza. E elas evoluem com o tempo, graças a Deus. Eu fazia piadas, ou ouvia piadas há 35 anos que graças a Deus eu não ouço mais hoje. Perfeito, é isso, a gente evoluiu. A gente tá chegando ao fim do podcast, mas eu vou fazer mais algumas perguntas pra você, Raquel, rapidinho aqui. Eu queria que você comentasse primeiro sobre a questão da diminuição da maioridade penal.
O que você pensa em relação a isso? Porque muita gente bate na tecla que, eu não sou a favor, porque se você diminuir, você diminui também a idade da menina que pode ter uma relação sexual com um cara maior de idade. Queria saber o que você pensa sobre isso e já emendando a questão do aborto também. Qual que é o seu pensamento a respeito? Obrigada, uau! Deixou as respostas fáceis pro final. Sobre a redução da maioridade penal, eu temo que isso coloque pessoas em vulnerabilidade social mais próximas de serem colocadas dentro de facções. Porque é isso que acontece quando você coloca pessoas dentro do sistema prisional. Eu acho que enfim, infelizmente, muitas vezes a direita prega respostas simples para problemas complexos. Assim como em São Paulo, o massacre no Carandiru gerou o nascimento do PCC, porque é isso que aconteceu. Você assassinou aqueles 111 homens indefesos ali dentro. E aí eles falam, bom, a gente precisa se organizar dentro da cadeia. Vamos criar o nosso grupo. E se a gente for olhar, isso foi positivo ou negativo? Essa violência ajudou a gente a estar mais seguros hoje ou não? Sim. Então, às vezes, uma resposta simples, que é tem que matar todo mundo, não é tão simples se você for olhar no campo histórico daqui a 20, 30 anos. A minha pergunta é como a gente está fazendo para impedir que populações vulneráveis sejam presas das facções criminosas. A gente vai ter mais criminosos como resultado disso ou menos? O que faz para a gente ter menos criminosos? Na minha opinião, é educação, oportunidade e inclusão. A princípio, sim. Então, assim, a princípio eu não vejo que diminuição da maioridade penal seja necessariamente uma coisa que, em termos endêmicos, para todo mundo vai ajudar. Tô dizendo que eu acho legal que os moleques, a gangue que rouba colar na Paulista, que são todos menores de idade, e entram e saem da delegacia 4 vezes por sábado e domingo, que isso é ok? Não, eu acho que tem que, talvez, pensar como é que faz para tirar essas pessoas dessa situação. Mas isso tem que ser um programa, entendeu? Eu acho ruim quando a gente vamos tratar todo mundo que nem adulto, vão criar as cadeias lá do Bukele e botar todo mundo lá e nunca mais tirar, sem processo legal. Tem muita gente no Brasil que já não consegue ter seu processo visto por um juiz antes de 2 anos. Como é que a gente faz? A gente vai manter toda essa gente? A gente vai construir mais presídio? Qual que é a visão de mundo, de fato, que a gente está pensando para isso? Porque não é uma resposta simples para uma pergunta simples. É um problema complexo. Sim. E é uma resposta complexa também. Perfeito. E sobre o aborto? É o único lugar onde eu falo que a parte conciliatória minha não entra muito. Eu realmente acredito que as mulheres têm que ter o direito de escolha. Nós somos seres humanos no Brasil que não têm direito sobre o próprio corpo. Perfeito. A gente não tem o direito sobre o que acontece com o nosso corpo. Nosso útero passa a ser propriedade do Estado. Perfeito. A partir do momento que a gente engravida. E não só isso, como querem tirar direitos adquiridos de mulheres nos anos 40. Sim. Então, assim, acabar com a resolução do CONANDA, que dá o direito de crianças que sofreram violência sexual conseguirem acesso à profilaxia para gestações indesejadas frutos de violência sexual, é de uma crueldade. Sim. Porque muda a sua vida inteira e aprisiona mulheres em situação de vulnerabilidade social. Elas não podem mudar de cidade. Como é que elas vão embora que elas estão com filho? Muitas vezes mulheres menores de idade. Quer dizer, a gente tem no Brasil milhares de meninas que se dizem casadas. Então eu acho muito ruim a gente não estar falando dessa questão como o que é. O aborto é uma questão de saúde pública. Não é algo desejado. Ninguém quer abortar uma criança. Mas se isso acontecer, porque é uma família que tem 4 filhos e não vai dar conta de alimentar 5, eu acho que a gente deveria pelo menos falar sobre como descriminalizar. Ou seja, eu não estou dizendo que a gente tem que legalizar, apesar de eu achar que a gente devia, mas se a gente descriminalizar, porque a maioria do país, mais de 75% dos brasileiros não acham que uma mulher tem que ir para a cadeia por ter se visto na situação de ter sido obrigada a fazer um aborto. Sim, perfeito. Mais uma. Você acredita na possibilidade de um dia a mulher conseguir ter o mesmo poder de fala do homem dentro de uma sociedade machista? Você acha que é possível acabar com esse machismo patriarcado? E em cima disso, por que você acha que as mulheres não se apoiam tanto como os homens se apoiam? Você acha que as mulheres são unidas a ponto de defender causas, a ponto de lutarem pelo seu espaço? Eu falo isso porque a mulher é a maioria, e a mulher não vota em mulher, pelo que eu vejo. Você acha que existe essa união do jeito que existe homem unido com homem? Você volta na primeira pergunta, depois eu vou pra segunda. Qual era a primeira? São 2 coisas que eu já não consegui nem... Pera. Volta. Eu acho que o machismo, o patriarcado faz com que as mulheres sejam incentivadas a não confiarem umas nas outras. Eu acho que a gente se unir em conversa é a gente desafiar esse sistema.
Eu acho que as mulheres foram ensinadas com muita veemência a desconfiarem. A Silvia Federici fala bastante sobre isso. Das mulheres mais velhas, que são mulheres que têm mais experiência. Então, a mulher velha é a bruxa. A mulher jovem é a princesa. A gente cria um antagonismo nas histórias. E a gente é ensinada que um homem é confiável, né? Que a mulher é menos confiável. Isso foi e é dito por líderes religiosos, por líderes, enfim. Isso faz parte da... Se lutou muito tempo para as mulheres não terem acesso aos espaços de poder. A gente precisa trabalhar ativamente contra isso, a favor da gente formar redes e a gente confiar umas nas outras. E eu também desafio você, eu quero formar uma guilda dos homens éticos. Vambora. Porque tem uma coisa do que você mesmo disse aqui no começo, né? Que quando você começou, você se viu sozinho. E tem homens falando. Sim. Tem homens fazendo o trabalho. E a gente precisa unir esses homens, porque esses são os nossos vingadores, sabe? A gente precisa juntar esses caras e dizer, olha aqui, esses todos aqui são exemplos positivíssimos de masculinidade. Sim, sim. Que vão se contrapor a essa mentira de que a única masculinidade possível é uma masculinidade violenta e tóxica. Sim. Então, eu acho que a gente pode unir e potencializar essas vozes masculinas, perfeito, porque esses homens são os homens que a gente quer. E essa união é necessária. E o homem não tem que ter vergonha de defender a mulher. Eu percebo que tem muito homem que fica assim, ó, meio inseguro de falar. Eu concordo com você, Guipa. Tipo, eu pergunto pra ele, qual que é o seu pensamento? Ele fala assim, eu concordo. Mas assim, tipo, escondido. Ele não coloca a cara no sol pra bater de frente. Porque tem medo da represália. Tem medo dos comentários aleatórios, tem medo das pessoas que agridem com palavras, que vão julgá-los. Ele tem medo de não ficar bem quisto dentro da sociedade ou do grupo que ele transita. Eu tô, mano, com todo respeito, cagando e andando pra esses caras. Mas você entendeu? Não é todo mundo que vai poder ter a articulação que você tem de falar digitalmente ou o que quer, mas assim, se um homem impedir um diálogo machista dentro do grupo de WhatsApp dele... Já é maravilhoso. Isso é muito. Se um cara Total. fala com um amigo, o cara mandou um nude, fala, vem cá, esse nude é autorizado, amigo? Total. Essa menina parece menor de idade, Total. isso não é legal, não. Eu fazia um programa na rádio, que era um programa totalmente machista na época que eu comecei no rádio. E aí, às vezes, os caras falam pra mim assim, ok, pá, você quer meter o louco? Tá me enganando, eu lembro como você era em 2014. Eu falo, pô, 2014? Eu mudei. Graças a Deus que eu mudei. Evolui. Exato. Graças a Deus que eu mudei. Agora, só voltando pra segunda pergunta, você acha que a mulher é unida? Existe uma união forte entre mulheres? Eu acho que a gente pode construir. Eu acho que eu vejo um grande potencial pra gente fazer isso, sim. A mulher tem que lutar contra a ideia de que a gente não deve confiar umas nas outras. A gente tem que lutar pela união e pela confiança umas nas outras. Perfeito. Eu acho que sim, porque não tem nada mais... Quando as mulheres se juntam, é muito impressionante, é muito emocionante. Sim. E mulheres unidas, elas estão fazendo tudo o tempo inteiro. Elas estão nas escolas, elas estão na festinha infantil. Vai ver o que acontece. Sim. Quando eu falo, se juntasse 5 mães, o Brasil estava resolvido em 2 semanas. Ó, se tivesse um homem aqui que defende o masculinismo, enfim, Red Pill, ele falaria que a mulher não tem mais vontade de construir família. Quando bater na tecla da questão de ter filho, de não ter filho... Você acha que a mulher não quer construir família porque ela só tá pensando em querer trabalhar e construir o dela? Ou porque tá faltando o homem que segura o rojão e, mano, passa confiança pra ela a ponto de querer ter uma família? Eu acho que as pessoas não estão tendo filhos por causa do capitalismo tardio, porque ficou caríssimo. Então, na minha opinião, primeiro, tá inviável você ter um monte de filho. Meu pai teve 4, né? Minha família era grande. Eu tenho 2 e assim, eu não sei se eu teria. Com o custo que é hoje, você tem que o plano de saúde, a escola, o transporte, não dá pra ele ir na esquina, sozinho. Né? Tinha essa semana lá que tentaram raptar um adolescente pra dentro do táxi. Mudou toda a sociedade ao nosso redor. Mas não mudou a expectativa de que a mulher seja a cuidadora. Então a gente tem uma sobrecarga feminina na economia do cuidado. E a gente tem muito mais monoparentalidade, o que impede mulheres de galgarem postos de poder. Porque o cara, quando separa, muda até de estado. E aí fica o quê? Uma mãe solo, tendo que dar conta de trabalhar pra manter metade do que o custo da criança. E o cara... Não se ocupa com metade do cuidado. Criar um filho é uma coisa que foi feita para ser feita pelo menos a 2 ativamente. Perfeito. A 2 ativamente. Perfeito. Dando café da manhã, dando jantar, fazendo lição de casa, dando banho. E isso é feito por mais de 11 milhões de mulheres no Brasil sozinhas. Perfeito. Então, a mulher olha a mãe solo dela, assoberbada, que não conseguiu chegar onde queria na carreira, empobrecida, envelhecida, sozinha, e fala, eu não quero isso pra mim. Pra que eu vou ter? O que garante que eu vou ter um filho com um cara e eu vou ter um cara pra cuidar desse filho comigo mesmo se a gente se separe? Não Perfeito. tem essa garantia. Então, Perfeito. assim, eu entendo as mulheres dizerem, eu não sei se eu posso confiar em ter um filho e não acabar sozinha, responsável
sobrecarregada, e enquanto o cara, ninguém tá cobrando ele, entendeu? A gente tá cobrando só elas. Pra finalizar, juro que é a última. Alienação parental é uma lei que foi criada pra beneficiar vagabundo que abusa de filho e que utiliza dessa ferramenta, dessa lei, pra prejudicar a mãe que se separou, pra prejudicar a mãe que não quer que esse vagabundo veja o seu filho. O que você pensa sobre a questão da alienação parental? Eu bati nessa tecla porque muitas das mulheres que defendem o fim dessa lei falam sobre isso. Sim. Que é uma arma utilizada por homem vagabundo que quer prejudicar a mulher e usa o filho pra isso. O que você pensa sobre a lei? Mesmo que ela tenha sido criada com a intenção de proteger da alienação parental, que ninguém tá defendendo, nenhum pai ou mãe deveria falar mal do pai ou mãe para o outro, existe um desvio de funcionalidade nessa lei que torna ela contra as famílias. Não protege efetivamente, então é aquilo. No ideal, não deveria ser o que aconteceu, mas aconteceu que essa lei é usada por homens abusadores para empobrecer mulheres, para abusar, inclusive sexualmente, de filhos e para ser uma arma contra mães que estão protegendo os filhos dentro de um controle coercitivo, jurídico, legislativo que a gente tem hoje dentro do Brasil. Ela é uma lei que prejudica. Não só ela, né? A maioria, cara, as leis são feitas de brechas, né? Se você parar para analisar, os advogados hoje, principalmente os criminalistas, eles trabalham em cima das brechas das nossas leis. Infelizmente, né? E aí ficam dizendo que é privilégio a gente ter que pedir mais lei, ou ter que pedir ajuste de lei, mas gente... mais lei mais efetivas. Raquel Ripani aqui com a gente hoje, foi sensacional. Primeiro episódio, muito bacana contar com você, que já é minha amiga, gosto muito de você, te admiro como mulher, enfim, como mãe, como esposa. Conheci seu marido é um cara incrível e não poderia ser diferente começar o Fala Guipa com você, que é, como eu te falei, uma das primeiras pessoas que me abraçou esse doido, tatuado, que fala alto, que fala gíria, nessa causa da defesa das mulheres, que eu não falo que é da defesa das mulheres, é da defesa das pessoas do bem. Porque se um dia eu tiver que defender um homem do bem aqui, eu vou defender, entendeu? O dia que eu tiver que falar sobre uma mulher que é do mal, eu vou falar. E eu fiquei muito feliz de ter você aqui no primeiro capítulo, viu? Muito obrigada. Obrigado Muita por tudo. Sorte, valeu tudo. Pra nós. Bora obrigado. Pra cima. É isso. Você que gostou do capítulo aí, ó, se inscreve com a gente, certo? Aí no Fala Guipa no YouTube. Se inscreve no canal, curte nosso vídeo, compartilha com a rapaziada, que esse é só o primeiro de vários episódios que a gente vai fazer aqui, dando voz pras pessoas que precisam ser ouvidas. Esse é o intuito do Fala Guipa. Forte abraço a todos. Valeu.